Boa noite, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Boa noite, telespectadores. Sejam bem-vindos ao Luna News. Hoje trazemos uma variedade de tópicos impactantes para você ficar informado. Vamos direto ao que interessa. Em primeiro lugar, debatemos os acontecimentos fervorosos na Câmara Municipal, onde um pedido de suplementação orçamentária está gerando polêmica. Nossos repórteres investigaram os detalhes e trazem os insights mais relevantes para você. Logo em seguida, nossa atenção se volta para uma questão sensível: as moradias desocupadas. Descobrimos que mais de 18 milhões de moradias estão vazias no Brasil, um número alarmante que levanta discussões importantes sobre habitação e necessidades da população. E não podemos deixar de falar sobre a novela que está movimentando as telinhas da TV Globo. Amaury Lorenzo, intérprete do personagem Ramiro, compartilhou conosco seus pensamentos sobre o romance na trama. Fique ligado para saber mais sobre as reviravoltas e emoções que estão por vir. Por último, trazemos um alerta da Fiocruz sobre os casos de rinovírus, especialmente entre as crianças. Embora os casos de síndrome respiratória aguda estejam diminuindo, o rinovírus continua impactando as faixas etárias mais jovens. Entenda o que isso significa para a saúde pública. É isso que preparamos para você hoje. Mantenha-se conosco para ficar informado sobre esses assuntos e muito mais. Vamos começar. Trazemos uma matéria que tem sido alvo de debates na Câmara Municipal de Campina Grande. Um pedido de suplementação orçamentária encaminhado pela Prefeitura está causando polêmica e levantando questões sobre investimentos e contabilidade. À medida que a Prefeitura investe mais de R$500 milhão em obras, tanto em instituições nacionais quanto internacionais, como o Banco do Brasil e o Fomplata, ela atualiza seu orçamento contabilmente para refletir esses investimentos. O orçamento, elaborado no ano anterior, precisa ser atualizado sempre que os investimentos são concretizados. Segundo Joab Machado, secretário de Obras de Campina Grande, a suplementação é uma atualização das rubricas do orçamento municipal. Os recursos que não foram previstos no ano anterior estão sendo incluídos de acordo com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023 pela Câmara. Dos R$90 milhões assegurados no Banco do Brasil, a Prefeitura planeja gastar R$13 milhões este ano. Essa suplementação inclui despesas não previstas anteriormente, como a conclusão de projetos da Feira Central, a revitalização da Avenida Félix Araújo, o Parque Evaldo Cruz e a Avenida Plínio Lemos. Joab Machado enfatiza que a suplementação não ocorre para todo o valor dos investimentos, apenas o necessário para o planejamento atual. Ele ressalta que esse processo está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo a legalidade e transparência das ações. Com isso, a Prefeitura de Campina Grande busca acelerar as obras em andamento, garantindo o maior pacote de investimentos e obras em toda a Paraíba. Projetos históricos que há tempos eram aguardados pela população estão finalmente saindo do papel, trazendo melhorias significativas para a cidade. E assim, a cidade se prepara para uma transformação que beneficiará a vida de seus moradores e revitalizará espaços importantes. E agora trazemos uma matéria de extrema relevância que lança luz sobre um desafio crítico em nosso país. Dados recentes mostram que o número de moradias desocupadas no Brasil ultrapassou a marca alarmante de 18 milhões. Surpreendentemente, essa cifra representa 3 vezes o déficit habitacional, conforme divulgado pelo IBGE. Ter um lar digno é o anseio de mais de 30 milhões de brasileiros, um número que engloba tanto a falta de moradias quanto a inadequação das já existentes. Essa problemática afeta, principalmente, a parcela da população de baixa renda, que enfrenta barreiras para alcançar uma melhoria na qualidade de vida. O cenário revela que o déficit habitacional quantitativo no Brasil varia entre 6 e 7 milhões de moradias, enquanto um dado alarmante chama a atenção: o país abriga mais de 18 milhões de moradias vazias. Sim, você ouviu certo, um número 3 vezes maior que o déficit. Por outro lado, o déficit habitacional qualitativo é ainda mais marcante, abrangendo mais de 24 milhões de moradias.
Essas residências enfrentam deficiências na infraestrutura básica, construção precária e falta de serviços essenciais como água, saneamento e energia. Estamos diante de um paradoxo: enquanto milhões sonham com um teto adequado, moradias permanecem vazias. Uma análise mais detalhada revela que apenas na cidade de São Paulo, com sua população de 11,45 milhões, existem mais de 588 mil unidades desocupadas. As ações para abordar essa questão têm sido debatidas, incluindo o ressurgimento do programa Minha Casa, Minha Vida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa busca reduzir o déficit habitacional através de subsídios e taxas de juros mais baixas, com o objetivo de garantir 2 milhões de unidades acessíveis até 2026. Nossa nação enfrenta um desafio significativo e complexo. O debate sobre soluções eficazes, seja pela redistribuição de moradias ociosas ou pela melhoria da qualidade habitacional, permanece crucial para garantir um futuro melhor para todos os brasileiros. Fiquem ligados para mais atualizações em breve. E agora trazemos uma notícia dos bastidores da novela Terra e Paixão, exibida na TV Globo, que está conquistando os corações dos fãs. Amaury Lorenzo, o intérprete de Ramiro na trama, compartilhou suas impressões sobre o romance entre seu personagem e Kelvin, interpretado por Diego Martins. O público está torcendo para que o casal se forme. Quando se trata de afeto e amor, as barreiras caem, disse Amaury. O ator também acrescentou: Ramiro é um personagem complexo, um assassino do Brasil profundo. Ele vive em um mundo de sobrevivência através de atos extremos. Mas, aos poucos, uma redenção começa a surgir através da relação com Kelvin. A trama está aquecendo os corações dos telespectadores, demonstrando que o amor pode surgir em meio às mais diversas circunstâncias. Acompanhe os próximos acontecimentos da novela Terra e Paixão. Na quinta-feira, 24 de agosto, Irene ameaça Ágata, enquanto Tadeu receia que a chegada de Ágata afete seus planos. Antônio decide dormir em outro quarto, enfurecendo Irene. Jonatas descobre que Ágata é sua mãe, deixando-o surpreso. Graça pede auxílio a Anneli para organizar um desfile, enquanto Antônio pede desculpas a Caio pela culpa injusta que atribuiu ao filho na morte de Ágata. Já na sexta-feira, 25 de agosto, Lucinda arma um encontro entre Aline e o geólogo Miguel. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene propõe uma aliança a Vinícius para obter as terras de Aline. Caio abraça Jonatas ao descobrir que são irmãos. Jonatas decide alertar Caio sobre Ágata, e Irene flagra uma atriz fingindo ser mãe de Luigi. No sábado, 26 de agosto, Irene promete provar a falsidade de Ágata. Jonatas não quer prejudicar Aline. Marino descobre ligações entre Gregório e Nice. Kelvin segue uma receita de chá de Ágata para conquistar o coração de Ramiro. Ágata revela a Anneli a ligação entre Jonatas e Caio. Aline tenta confortar Jonatas. Luigi se surpreende ao encontrar a atriz contratada por Irene. Jurecê tem uma reação ao ver uma sombra sobre Ágata. Fiquem atentos às reviravoltas dessa emocionante novela. E por último, mas não menos importante, trazemos informações relevantes sobre a situação dos casos de rinovírus, especialmente entre crianças, de acordo com os dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Mesmo diante da tendência geral de queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, causados por vírus no Brasil, a Fiocruz destaca que o rinovírus continua causando impacto, especialmente nas faixas etárias mais jovens, entre 2 e 4 anos, bem como entre 5 e 14 anos. O alerta foi emitido através do boletim Infogripe, divulgado nesta quarta-feira, 23. De acordo com o estudo, durante o período de 13 a 19 de agosto, a alta nos casos causados pelo rinovírus foi mais pronunciada nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No entanto, o boletim também ressalta que os casos de SRAG relacionados à Covid-19 estão em tendência de queda ou estabilidade, em níveis baixos. Vale mencionar que o Brasil registrou recentemente o primeiro caso da variante EG5, associada a um aumento de casos da Covid-19 em diversos países.
O coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, enfatiza que a vacinação continua sendo a forma principal de prevenção contra o SARS-CoV-2, mesmo com o fim da emergência sanitária relacionada à pandemia. Gomes destaca: a vacinação é fortemente recomendada. Aproveite que as vacinas contra a gripe e a Covid-19 ainda estão disponíveis nos postos de saúde, de forma gratuita, e elas continuam protegendo, especialmente contra formas graves das doenças. Isso é essencial, caso o vírus apresente um crescimento novamente. As constipações comuns são responsáveis por faltas na escola e no trabalho. Adultos enfrentam cerca de 2 a 3 resfriados por ano, enquanto crianças enfrentam ainda mais. Há aproximadamente 200 vírus que podem causar o resfriado comum, sendo o rinovírus o mais comum deles. Os rinovírus fazem parte da família Picornaviridae, frequentemente encontrados nas secreções respiratórias e fezes de pessoas infectadas. Acredita-se que sua principal via de propagação seja de pessoa para pessoa, através de secreções contaminadas. A cautela continua sendo importante, especialmente entre as faixas etárias mais vulneráveis. Fiquem atentos às precauções e lembrem-se da importância da vacinação. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.